Eu vou peço aos irmãos que trouxeram suas Bíblias. Posso abrir aí no livro de Gálatas, capítulo 6. Perdão, capítulo 5, irmãos. Gálatas, capítulo 5. A partir do verso 22. Gálatas, capítulo 5, verso 22 ao 26. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irando-nos uns com os outros, invejando-os uns aos outros. Amém? Até aí. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos na tua casa nesta noite, para que podemos cultuarmos a ti, Pai. Já entregamos o nosso louvor e agora, Pai, queremos receber a tua palavra, aquilo que o Senhor separou para nós nesta noite. Toma-nos em tuas mãos, Senhor. Dissipa toda a treva, tudo aquilo que tenta impedir a tua palavra de chegar aos nossos corações. Ó Deus, abençoa a cada um dos irmãos aqui presente, cada lar e cada família representada. Abençoa também os irmãos que não estão conosco, que não puderam estar, ou que estão em viagens, ou estão, ó Pai, cuidando de outras situações. Toma todos em tuas mãos, Pai. Abençoa-os e guarda e faz, ó Deus, em nós a tua vontade todos os dias. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra de hoje, meus irmãos, está no livro de Gálatas e nós vamos entender um pouquinho sobre as características de um cristão comprometido. A palavra no livro de Gálatas, ela fala das obras do Espírito. Esses frutos que são produzidos pelo Espírito Santo de Deus para nós. Esses frutos não são nossos. Não somos nós que produzimos em nós mesmos, mas o próprio Espírito Santo, ele produz em nossas vidas a partir do momento em que nós nos entregamos a Cristo e obedecemos a tua palavra. Quando o Espírito começa a operar em nós, passa então a produzir esses frutos em nossas vidas. A evidência desses frutos, ela começa então a transparecer em nós. Por quê? Passamos então a ter comunhão com Deus, tá certo? Então são os frutos do próprio Espírito em nossas vidas. E então, a partir do momento em que nós começamos a nos dispor a trabalhar na obra de Deus, fazer a vontade de Deus, nós então passamos a ter atitudes diferentes, a produzir frutos, e esses frutos passam a ser evidentes em nossas vidas.
Lá em 2 Coríntios 5:17, fala-se assim, ó, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, a partir do momento que nós entregamos nossas vidas para Jesus Cristo, que passamos a confessá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós passamos então a ser nova criatura. Tudo aquilo que era velho, todas as nossas atitudes anteriores a isso, elas precisam ser sepultadas. Essas situações, as atitudes que tínhamos antes da nossa conversão, essas atitudes, elas precisam ser sepultadas, precisam desaparecer de nossas vidas. É verdade que muitas vezes nós deixamos que uma hora ou outra alguma situação venha, não é, sobre nós. Por quê? Porque ainda nós não estamos totalmente controlando essas atitudes, não é? Ainda elas tentam se levantar contra nós mesmos. Porque a carne, ela é voltada ao pecado. A carne quer o prazer da carne. Tudo que agrada a carne, não é? Nós, por sermos pessoas humanas, nós tendenciamos a cometê-las, não é? E aí é uma luta espiritual que nós vamos travar todos os dias. E aí então é que o Espírito passa a agir em nossas vidas para que esses frutos sejam produzidos em nós. Andar se refere ao nosso estilo de vida. Ou seja, andar no Espírito, andar na vontade de Deus, passa a ser, então, o nosso estilo de vida. Precisamos compreender que o cristão, ele precisa mudar de atitude. Ele precisa lutar contra as suas más tendências, não é? E aí, por isso, a palavra diz que esses frutos são produzidos pelo Espírito Santo de Deus em nós. Porque nós, por nós mesmos, não vamos conseguir produzir isso sozinhos, tá certo? Nós precisamos deixar que o Espírito atue em nossas vidas para que esses frutos possam ser produzidos. E aí, então, aquelas pessoas a quem nós passamos a conviver possam perceber que há uma diferença em nossas vidas a partir do momento que nós declaramos estar servindo a esse Deus. Muitos sabem que receberão esses frutos por meio da fé. Porém, há outros que pensam que isso é adquirido por meio de obras. Então vamos lá. Nós, muitas vezes, achamos que esses frutos, eles só vão começar a dar algum reflexo em nossas atitudes a partir do momento em que nós passamos a trabalhar na obra de Deus. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá certo? A palavra diz que esses frutos são produzidos pelo Espírito e não nós. Não é com a nossa atitude, não é trabalhando na obra, não é fazendo algum tipo de caridade ou atendendo a algum socorro, a alguns necessitados, que nós vamos adquirir isso. Esses frutos, eles vão ser produzidos em nossas vidas, independente de estarmos trabalhando ou não. Trabalhar na obra de Deus é uma consequência, tá certo? É uma consequência das nossas vidas a partir do momento que nós compreendemos que é preciso estar na presença de Deus todos os dias. E aí, então, nós temos a consciência de que é preciso fazer algo também para que a obra de Deus cresça. O nosso trabalho, né, na obra de Deus, ele tem que ser algo espontâneo. Nós não podemos achar que fazer algo para Deus é uma obrigação. Pelo contrário. Precisa ser algo espontâneo em nossas vidas. Nós temos que nos dispor a fazer. E todo o trabalho que nós produzimos, independente
se é algo que tem relevância ou não, se é algo que é perceptível por muitas pessoas ou não, não quer dizer que tenha uma medida diferente para Deus, né? Para Deus, o importante é que nós estejamos fazendo o trabalho para o seu reino, tá certo? Como nós, pela manhã, estávamos estudando em relação ao pecado, quando comentamos, para Deus o pecado, um grande pecado ou um pequeno pecado, tudo é pecado, não é? Como para a obra dele também. Uma grande obra ou uma pequena obra, tudo é obra, tá certo? Quem vai fazer mensurar essa medida é o próprio homem. É o homem que fica mensurando se você está fazendo muito ou se você está fazendo pouco. Ou se você deveria fazer mais ou se você não se dispõe a fazer mais. Somos nós que colocamos essas medidas. Mas Deus, Ele observa a nossa disposição. O que estamos fazendo e como estamos fazendo. Ele vai receber de bom grado tudo aquilo que fazemos de bom coração. Não é? Temos o exemplo da viúva, não é? É um exemplo que Jesus trouxe, que quando ela deposita uma moeda lá no gasofilácio, não é? E os ricos depositam muito, e aí perguntam quem deu mais, e Jesus diz, ela deu mais, não é? Porque ela tirou daquilo que tinha. Né? Aquela moedinha que ela tinha, a única moeda, ela deu aquela moeda. Enquanto os outros estavam colaborando, né, com o que eles tinham em abundância. Ou seja, aquela quantia não ia fazer falta para eles. Né? Eles estavam entregando no templo como oferta, mas aquilo não faria falta. E para ela, aquela moedinha faria falta. Então Deus recebe com muito mais carinho a nossa contribuição para o reino, quando é algo que nós nos colocamos a fazer e que muitas vezes nós deixamos de fazer algo nosso, para nossas vidas, deixamos por um momento as nossas obrigações como marido, como filho, como esposa, como esposo, não é? Para fazer para a obra. Dedicamos um tempo à igreja para oração, por exemplo. Vemos para cá para orar, pela igreja, pelas pessoas que pedem oração. E muitas vezes deixamos de fazer algo para estar aqui. Então isso, para Deus, vale muito. Porque nós nos colocamos à disposição e deixamos de lado um pouco o eu. O nosso, né? Aquilo que me faz falta, às vezes vou deixar de lado e vou fazer para Deus. Então isso é muito importante. Então vamos lá. As características desse cristão comprometido. Uma das características é abundante na obra do Senhor. Isso que estávamos falando sobre a questão de servir a casa de Deus. Então, esse cristão, uma das características dele é se dispor à obra, a fazer o trabalho de Deus. E ele não se contenta em apenas ouvir a palavra, mas se coloca em participar e em praticar os ensinamentos de Cristo. Então, ele não se contenta somente em estar na igreja, sentado, ouvindo a palavra. Para essa nova criatura, para esse que está desenvolvendo os frutos que o Espírito está produzindo, ele então passa a pensar: eu preciso também contribuir. Eu preciso fazer algo também para contribuir no reino de Deus, a ajudar a fazer o trabalho dele aqui na terra, seja na igreja, seja na sua comunidade, seja em algum local que você esteja, seja no meio da sua família, seja em qualquer lugar. Você se coloca a ajudar. Às vezes nós achamos que o único trabalho que é para Deus é vinculado à igreja. E nem é, né? E nem sempre é. Às vezes você
ajudar alguém que está passando por um momento de dificuldade, seu vizinho, seus amigos, sei lá, uma pessoa que você encontra, isso é uma obra para Deus. Porque você está ajudando alguém num momento de dificuldade. E a palavra de Deus diz que nós temos que amar os nossos irmãos. Nós precisamos amar uns aos outros, independente se aquela pessoa vai poder nos retornar ou dar algum retorno em relação àquilo que eu fiz. Independente disso. Não é? Então nós precisamos entender que trabalhar na obra é tudo aquilo que nós fazemos para ajudar alguém que está precisando. Outra característica é confirma a sua vocação e eleição. Ou seja, constantemente examina a sua fé e o seu compromisso com Deus, assegurando-se de estar andando nos caminhos do Senhor e em maturidade de espírito. O que é isso? Então, nós vamos confirmar a nossa vocação todas as vezes em que nos autoexaminar. Toda vez que eu paro para refletir sobre as minhas atitudes, o que eu estou fazendo como cristão, como eu estou agindo, tudo isso é um autoexame. Como eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? E nós precisamos confessar a nossa fé todos os dias. Por quê? Porque senão nós não confessarmos a nossa fé em Cristo todos os dias, nós podemos cair na tentação de achar que somos autossuficientes. E nós não somos autossuficientes, não é? Nós precisamos de Deus 24 horas. Nós precisamos estar em sintonia com Deus todo o tempo, não é? Comentamos também sobre essa situação. Será que nós conseguimos estar conectados com Deus 24 horas todos os dias? Nem sempre, não é? Nem sempre. Muitas vezes nós, com nossos afazeres, com a nossa vida, com o nosso trabalho, muitas vezes nós focamos a nossa mente, o nosso trabalho, né, naquilo que é secular. Não que nós não devemos trabalhar, né? Precisamos trabalhar. Mas, na maior parte do tempo, estamos focados nisso. A parte em que nós tiramos para dedicação ao Senhor é mínima. Não é verdade? No nosso dia, é mínima. Nós acordamos, lemos a palavra, oramos, aqueles que têm o hábito, né? Fazer isso. Outros têm o hábito de fazer no meio-dia ou à noite, não importa. O importante é que nós temos que dedicar um momento de nossa vida para Deus, todos os dias. Porque nós precisamos orar e pedir perdão de nossos pecados, precisamos pedir a misericórdia dele para que ele possa nos sustentar, para que nós possamos começar o nosso dia sob a sua proteção, para que nós não viemos a pecar, a fazer algo que não é do agrado de Deus. E para isso nós precisamos então de estar sintonizado com Ele. Saímos de casa, vamos trabalhar, vamos, né, para a escola, para os nossos afazeres, com a proteção de Deus. Então, o que eu digo, que essa afirmação de fé, essa confissão de fé todos os dias, ela é muito importante. E sem ela, sem estarmos sobre essa proteção, dificilmente nós vamos conseguir passar por uma situação complicada no nosso dia. Por isso é preciso e é importante que estejamos seguros disso, de estarmos em sintonia com Ele. Outra situação é fixar a mente nas coisas de cima e não na terra. O que é isso? É estarmos sempre buscando aquilo que é promessa de Deus para nossas vidas. A promessa de Deus é que nós venhamos a estar com Ele, não é? Essa é
Isso é focar nas coisas do alto, naquilo que Deus prometeu para nossas vidas. As coisas da terra são consequências das nossas lutas, do nosso trabalho, daquilo que a gente pretende ter, né, comprar, né, adquirir, né, chegar a se formar. Tudo isso é as coisas da terra, as coisas que nós fazemos como pessoas que vivem em uma sociedade, né? E é preciso, claro, é preciso que nós façamos isso, porque nós estamos na terra. Não quer dizer que, porque nós estamos aqui e temos a promessa de estar com Deus um dia, não é que nós vamos viver sem nada. Tem pessoas que conseguem viver, né? Eu admiro, né, essas pessoas que conseguem viver sem essas necessidades terrenas. Amém, né, que Deus, né, realmente são pessoas que têm essa condição espiritual, né, mas só que a grande maioria ainda não conseguiu alcançar isso. Então, não é errado, de maneira alguma, nós lutarmos pelas coisas da terra, a nos formar, a ter um bom emprego, a ter uma casa, né, a educar nossos filhos, a construir um patrimônio, nada demais. O problema é que, muitas vezes, nós colocamos isso acima daquilo que é realmente necessário para nossas vidas. Porque a grande vitória para nós é alcançar estar com Deus. Essa é o mais importante para nossas vidas. O que é mais importante, nós já recebemos, que é a salvação. A partir do momento que nós declaramos servir a esse Deus, confessar a fé em Jesus Cristo, né, a palavra de Deus diz que nós somos salvos, porque mediante a fé, não é isso? Então nós passamos a ser pessoas diferentes, a partir do momento em que nós confessamos a Cristo e recebemos Ele como nosso Salvador. E, então, essa é o mais importante para nossas vidas. Acima de qualquer outra coisa que nós possamos alcançar, não há nada como isso. Não há nada melhor para nossas vidas do que estar com Deus, poder receber e alcançar a promessa que Ele nos deu. Essa promessa que Deus nos faz, ela é algo que nós temos que conservar. A partir do momento que nós vivemos essa vida tão complicada que nós vivemos hoje, né? Tão difícil essa vida, tantos problemas, tantas aflições, tantas situações complicadas, muitas vezes isso nos faz nos afastar de Deus, dos objetivos que Deus tem para nossas vidas. Quando Deus traça o plano de vida para nós, né? Muitas vezes nós queremos mudar esse plano. Muitas vezes nós achamos que o que eu penso é o que é bom para mim. E muitas vezes não é, né? Muitas vezes Deus nos coloca em uma situação para que aquilo seja realmente na sua vida, não aquilo que eu penso. E muitas vezes, e na maioria das vezes, nós, quando percebemos isso, já estamos sofrendo, não é? Porque nós não quisemos obedecer a Deus e fazer a sua vontade. Mas Deus é misericordioso e Ele permite, então, que nós possamos repensar isso, nos arrepender e voltar ao caminho, ao plano que Ele traçou para nossas vidas. Então, esses frutos do Espírito, Ele passa a produzir em nós, a partir do momento em que nós nos colocamos à disposição de Deus, a fazer a sua vontade. E todos esses frutos, eles vão contribuir para nosso crescimento espiritual. Para nós podermos estar cada vez mais próximos de Deus. Ou seja, da aparência de Cristo, como a palavra de Deus diz, que nós temos que buscar ter a aparência de Cristo. As pessoas precisam ver, nos enxergar como o próprio Cristo. E para que as pessoas possam nos enxergar como o próprio Cristo, é preciso que a gente tenha esses frutos, que esses frutos sejam produzidos pelas nossas vidas, nas nossas vidas, pelas nossas atitudes. E é preciso, então, que
isso seja uma identificação, né? É uma identidade nossa, né? Nós, quando falamos, eu sou evangélico, a outro diz, eu sou católico, o outro diz, eu sou espírita. Ou seja, qualquer religião que seja, nós conseguimos identificar cada uma delas pelas atitudes da pessoa ou não? Conseguimos. Por quê? Porque ele tem hábitos diferentes. Ou seja, cada hábito em determinada religião, nós conseguimos identificar que ele é realmente um católico, ele realmente é um espírita, ele realmente é um evangélico. Por quê? Porque é uma identidade. A forma com que você age, como você age, o que você diz, o que você crê, o que você profere, são atitudes inerentes à religião, determinada religião na sua vida. Então nós conseguimos identificar. Então isso é uma identidade para nós. E a nossa identidade, ela precisa ser exposta, né? Paulo fala que nós somos cartas abertas. Ou seja, todas as pessoas têm que conseguir fazer a nossa leitura. Quando nós paramos e conversamos, quando nós agimos, quando nós estamos fazendo algo, a pessoa precisa identificar isso em nós. E aí, por isso ele diz que somos cartas abertas. Por quê? Porque se você fizer algo diferente do que é previsto, do que Cristo determinou para nossas vidas, virá uma crítica contra você. Vão condená-lo. Ou seja, vão dizer, está vendo? Esse aí é o que se fala ser crente com essas atitudes? Ou que esse aí é uma religião A ou B ou C? Então essa identidade, ela precisa ser algo que todas as pessoas possam enxergar em nós. A partir do momento em que nós nos colocamos em situações no trabalho, na vida social, na escola, em qualquer lugar, é preciso que as pessoas nos conheçam, saibam o que é que nós pensamos e como pensamos. Muitas vezes as pessoas ficam envergonhadas em falar, em dizer a sua opinião, em expressar aquilo que pensa, porque fica com medo, né, de ser criticado, de ser mal entendido, de achar que as pessoas não vão gostar do que você fala. Você precisa entender que o que você deve falar, ela tem que estar de acordo com o que a palavra de Deus diz, né? Você não precisa ofender ninguém, você não precisa falar com as pessoas de forma ásperas para ofendê-las, ninguém precisa, né? Isso é uma questão de você respeitar, né, o pensamento das outras pessoas. Mas as pessoas precisam conhecer você. E muitas vezes você passa um ano inteiro, né? Aquela fulano lá é crente. Ué, não é crente? Ele nunca falou nada. Ele nunca se colocou, ele nunca falou da sua opinião em relação a isso ou aquilo. Então é uma pessoa que se esconde, né? É uma pessoa que se esconde atrás de algo que ele ainda não vive. Então, por isso, é preciso que nós tenhamos essa compreensão de que a nossa identidade, ela precisa ser conhecida. Então, essas características que nós estamos falando aqui, de como nós temos que ser, ela é realmente a nossa identidade. Aquilo que nós precisamos expor nas nossas vidas. A palavra, olha, em Gálatas, ela fala das obras da carne e as obras do Espírito. Eu vou ler aqui, ó. O verso 16, a partir do verso 16 do capítulo 5 diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a consequência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estas opõem-se uma à outra, para que não façais o que quereis, mas sois guiados pelo espírito e não estáis debaixo da lei.
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, todas as obras da carne são condenadas por Deus. Todas as obras em que, quando éramos velha criatura, fazíamos. Né? Aqueles que não tiveram a oportunidade de nascer num berço evangélico, ou seja, de uma família que já conhecia a palavra de Deus, já sabia exatamente como fazer, como as nossas crianças acabaram de seguir para a salinha, os pais estão ensinando o caminho de Deus. Então essas crianças, elas vão crescer conhecedoras dessa situação. E muitos de nós não tivemos essa oportunidade e cometíamos muitas destas coisas das obras da carne. E quando nós nos declaramos cristão, recebemos a Cristo, entregamos a nossa vida para servir a Deus, essas situações da carne, elas ainda vão tentar se rebelar contra nós mesmos. Porque a carne, como disse no início, ela é voltada ao pecado. A carne quer ser agradada, né? Amaciada, ela quer ser ela precisa disso para estar vivendo. E essa é uma luta que nós vamos enfrentar todo dia. A nossa vida até o final. Até o dia que Deus vier nos chamar. Hoje eu vou levar você. Hoje é o dia, né, em que nós nos separamos desta carne. Então, até este momento, nós vamos lutar contra as obras da carne. Buscando sempre, como disse, a misericórdia de Deus para nossas vidas todo dia. Porque se não for pela misericórdia de Deus, nós não vamos fazer nada disso. Nada do que é obra do Espírito. Nenhum desses frutos vão poder crescer em nós se nós não pedirmos a misericórdia de Deus para nossas vidas. Porque sozinhos nós não vamos conseguir fazer nada disso. É preciso que Ele esteja nos guiando todos os dias, nos abençoando todos os dias, nos dando força todos os dias para vencer essas situações, essas tendências da carne. É porque Ele é quem nos sustenta. E nós precisamos e somos dependentes dele. Precisamos declarar isso para Deus todo dia. Porque para que nós não venhamos achar que temos condições de vencer sozinhos. E não temos. É engano, né? Quando achamos que nós podemos vencer todas essas lutas da carne sozinhos. Amém? Então é essa situação que nós precisamos compreender. As obras do Espírito não são nossas. Não somos nós, carne, que vamos produzir. É o próprio Espírito de Deus que vai produzir em nós e vai fazer com que essas obras se manifestem e cresçam em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Se uma criatura nova é em Cristo, então ela vai precisar mudar, não é? Aceitar essa mudança de vida. Nós precisamos permitir que essa mudança aconteça em nossas vidas. Então, essa é também uma das características que nós devemos desenvolver. Permitir a mudança de vida em nós a partir dos frutos do Espírito. Ter pensamentos renovados, não é? Esses pensamentos é preciso que sejam também desenvolvidos todos os dias, ou seja, o pensamento
que o mundo prega, ele não pode ser o mesmo pensamento que nós, como cristãos, venhamos a defender. Então, ideias que são colocadas hoje para os nossos filhos, para essas gerações que estão vindo, são ideias totalmente contrárias à palavra de Deus. E nós, conhecedores da palavra, precisamos estar atentos a essas ideias que são difundidas na mente de nossos filhos. E é uma luta terrível, né? Hoje, infelizmente, estão tentando destruir tudo que foi construído há muito tempo pela família, né? A família foi educada, nossos pais, nossos avós, e hoje tudo que foram ensinado para eles e que eles nos ensinaram, hoje tentam destruir. Tentam incutir na mente de nossos filhos que nada disso é necessário. Tudo isso é bobagem, não é? Não precisa ser assim. Você pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser. É isso que estão colocando. Então nós precisamos não aceitar esses pensamentos. Precisamos lutar contra esses pensamentos e precisamos fazer com que nossos filhos entendam, não é? Que é o pensamento de Deus para nós é que deve prevalecer. E a qualidade também da separação. Ou seja, nos separarmos das coisas do mundo que estão fora daquilo que Deus determina. Isso quer dizer que não quer dizer que devemos viver isolados. Então, muitas situações que acontecem e que muitas vezes nós somos convidados a participar, muitas vezes ambientes que não condiz muito, né, com aquilo que nós pregamos. Então, não quer dizer que nós vamos deixar de viver, de ter as nossas vidas sociais, nos relacionar com amigos, familiares, né, parentes. Não quer dizer isso, mas nós devemos escolher muito bem o ambiente, né? Devemos separar muito bem o ambiente para que a gente não venha a ser confundido com aquilo que as pessoas praticam, diferente daquilo que Deus determina. Não precisamos ser mal educados, não precisamos ser pessoas que são antissociais, não precisamos de nada disso. Mas precisamos fazer com que as pessoas compreendam que muitas coisas nós não precisamos mais fazer parte, né? Participar daquilo, tá certo? É também uma das características que nos identifica. Conclusão. Vamos encerrar aí. A conversão a Cristo não é apenas um evento isolado. E deixa de tudo desde o início, né, em que nos convertemos, toda essa situação de mudança de vida, essa transformação, ela precisa acontecer todo dia. Então, a partir do momento em que nós temos a consciência de que somos pessoas diferentes, que entregamos as nossas vidas para Deus, que passamos a escolher, a viver conforme Deus determina, nós precisamos fazer com que essa vida que nós escolhemos, ela seja realmente a vida que nós vamos viver. E somente, como eu disse antes, somente por meio da graça de Deus, por meio da sua misericórdia, é que nós vamos suportar e conseguir viver isso no mundo em que nós estamos. Em todas essas situações que acontecem hoje, tanta situação contrária à palavra de Deus, e nós precisamos da força de Deus para que nós possamos, então, conseguir viver isso. E essa força nós só podemos alcançar se nós tivermos o objetivo, focarmos no objetivo, ou seja, Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo, é buscar a viver
e aparecer como Jesus Cristo, ou seja, refletir essa imagem em nós mesmos. Buscando isso, com certeza nós vamos estar fazendo a vontade de Deus. Nós vamos estar contribuindo para que essa situação, essa luta, ela seja uma luta mais equilibrada, porque Deus vai estar conosco. E nós vamos focar na ideia de que é preciso estarmos na presença dele todo dia. E assim, então, nós vamos conseguir viver essa condição de sermos cristãos, de estarmos fazendo a vontade de Deus. Somente a partir da sua força, da sua misericórdia em nós, é que vamos conseguir fazer isso. Amém? Deus abençoe-nos nesta noite. Essa é a palavra que Deus trouxe para nós, que possamos meditar e buscar, não é? Todo dia a viver isso, a estar na sua presença, a fazer a sua vontade, a não deixar que as coisas do mundo venham nos tirar do foco de estar na presença de Deus todos os dias. Amém? Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração, que os irmãos do pós-lúdios possam subir. A igreja, eu peço que esteja de